Boa noite, pessoal de nutrição. Espero que esteja tudo bem com vocês, com cada um. Meu nome é professor Marcos Souza. Eu sou professor no curso de farmácia e nesse semestre eu vou acompanhar vocês nessa disciplina híbrida, né? Parte remota, parte presencial, na disciplina de química geral e orgânica, tudo bem? Ou seja, a gente vai partir desde os princípios fundamentais de química e afunilar para os conhecimentos específicos em química orgânica, que são importantes, muito importantes para o curso de vocês ao longo desse semestre, tudo bem? Então, para isso, para solidificar esses princípios fundamentais, a gente vai começar falando dos princípios de matéria e energia. E a gente vai entender por que a gente precisa enxergar isso primeiro, tá? Bom, antes de tudo, né? Qual que é o nosso objetivo com essa aula de hoje? O objetivo, pessoal, é que vocês consigam desenvolver as competências necessárias para entender os princípios de matéria e energia, que são os fundamentos de química geral, tudo bem? Então, como eu falei, afinal, de que trata entender matéria e energia? Para saber isso, basta se perguntar, né, afinal, o que é química e qual que é a importância desse tópico para o conhecimento de vocês no curso de nutrição. Pessoal, química a gente pode resumir como o ramo da ciência que estuda a matéria, as transformações da matéria e a energia envolvida nessas transformações. Ponto. A gente vai estudar a matéria, as transformações da matéria e, em algum nível, a energia que está envolvida nessas transformações. Mas, como vocês podem perceber, esse conceito ele traz consigo outros conceitos que a gente pode não ter bem claro do que trata. Afinal, o que é matéria? O que são transformações da matéria? E ainda, a gente pode até ter uma noção muito boa e na prática do que é energia. Mas como a gente pode definir energia? Isso que a gente vai ver agora. Pergunta, né? Afinal, o que é matéria? O que é energia? E o que são essas transformações? E qual a relação disso com o curso de nutrição? Pessoal, o que vocês estão olhando aqui nessas fotos? São alguns exemplos, né? De coisas do nosso cotidiano que estão relacionadas à nossa alimentação, à nossa dieta, né? Suco, milho, refrigerante. O que tudo isso tem em comum? O milho, né, como todos os cereais sólidos, as bebidas líquidas, como esses exemplos de sucos, o gás carbônico que sai aqui desse refrigerante, tudo isso é matéria. Tudo bem? Então, eu já dei para vocês exemplos do que é matéria. Você está vendo que é uma coisa muito abrangente. Vai desde tudo que você consome até, inclusive, o gás que sai do refrigerante. Então, como a gente define matéria, pessoal? Matéria, basicamente, é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Ou seja, tem volume. Então, quando a gente olha para tudo nesse planeta que é sólido, que é líquido, que está na forma de gás, como por exemplo as rochas sólidas, a água líquida, a água na forma de vapor que a gente enxerga nas nuvens, tudo isso é matéria. Por quê? Tem massa, ou seja, a gente consegue sentir essa massa quando a gente segura essa porção de matéria por meio do peso, né? Por exemplo, quando a gente levanta uma pedra dessas, a gente sente o peso da pedra. E por que a gente sente esse peso? Porque essa pedra tem massa. Então, tem massa, tem um lugar definido no espaço, então é matéria. O mesmo vale para os líquidos, o mesmo vale para os gases, tudo bem? Então, definição simples e direta do que é matéria: tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Tudo bem? Já as transformações materiais, lembram que a gente falou que química se refere à matéria, transformações da matéria e energia.
Entendido o que é matéria, vamos falar das transformações materiais. As transformações materiais são toda e qualquer transformação que a matéria sofre. Então vocês conseguiram primeiro entender que a matéria está relacionada com o que vocês estudam no curso de vocês, porque tudo que a gente fala que está relacionado à dieta humana é matéria. E agora, em relação às transformações materiais, a gente tem relação também com o curso de vocês? Tem também. E a gente vai ver aqui. Antes, vamos ver alguns exemplos genéricos de transformações materiais. Quando a gente observa a explosão de fogos de artifício, a transformação da água em vapor pelo aquecimento, o enferrujamento de tambores de aço, tudo que a gente está vendo são transformações da matéria. Ou seja, quando a matéria sofre qualquer transformação, ela passa de uma certa situação para outra situação. Por quê? O que a gente tem no exemplo dos fogos de artifício? A gente tem uma mistura que contém pólvora num bastão. E de repente, quando a gente aquece aquela mistura naquele bastão, ocorre uma transformação violenta, né, uma explosão, e a gente observa aquela explosão no céu, né? Ou seja, aquela matéria que nada mais era que uma mistura que contém pólvora, de repente se transforma numa porção de matéria que tem luz e calor, não é verdade? No caso do exemplo do aquecimento da água, a gente também está observando uma transformação. Numa situação inicial, a gente tem água líquida dentro desse recipiente. E quando a gente submete ao aquecimento, a gente observa a formação de vapores, ou seja, aquela água líquida que estava contida passa para uma outra situação de apresentação da matéria. Ela passa para uma situação de estado vapor. Então, ocorreu aqui também uma transformação. E no caso desse exemplo do enferrujamento de tambores de aço, o que a gente tem numa situação inicial? Tambor de aço, né, que a gente consegue enxergar, né, um aspecto metálico, né, característico, né, aquela cor acinzentada, e depois de um longo tempo a gente nota que aquela superfície que era acinzentada começa a ficar toda avermelhada, né, cheia de incrustações. Essas incrustações são ferrugem. E de onde que isso veio, né? Isso veio de uma transformação da matéria. Por quê? Aquela superfície que era cinza passou para uma outra situação, então a gente observou uma transformação. Então tudo isso que a gente tem de exemplo, que a gente nota que a matéria mudou de situação, é uma transformação material. Tudo bem? E aí, o gancho para o curso de vocês. Isso daqui, essa mudança de situação da matéria dessa porção para essa porção, é uma transformação material. Tudo bem? Ou seja, o cozimento de alimentos, o preparo que envolve, na verdade, qualquer tipo de preparo que a gente tenha de alimentos, também é uma transformação material. Tudo bem? Então, matéria, a gente viu que é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E transformação material é toda a transformação que a matéria sofre. Tudo bem? Agora, o que acontece? Toda transformação material, em algum nível, envolve uma variação de energia. Tudo bem? Aí eu vou voltar aqui para explicar isso. Nesses exemplos que a gente viu de transformações de materiais, a gente está percebendo que em cada uma delas existe uma variação de energia associada a essa transformação. Na queima de fogos de artifício, como eu falei no exemplo, né, o acendimento de uma chama que provoca essa queima é a variação de energia que leva a essa transformação. Ou seja, se nós não tivéssemos essa chama, não ia acontecer a queima do fogo de artifício. Portanto, se não tivesse o calor, ou seja, essa energia em trânsito, não aconteceria essa transformação. O mesmo acontece com essa porção de água que está no recipiente. Espontaneamente, ela vai virar vapor dessa maneira? Não vai. Como que isso acontece? Como que essa transformação ocorre? Só ocorre se tiver uma variação de energia. Essa variação de energia que é proporcionada por justamente uma fonte de calor. E o mesmo caso a gente observa aqui para o preparo dos alimentos.
espontaneamente essa porção, né, de carne vermelha pode passar para essa situação aqui em que a gente observa ela, né, de uma forma preparada, de uma forma assada, não ocorre espontaneamente. Isso também é acompanhado de uma variação de energia. Essa variação de energia é o quê? É uma fonte de calor que fornece essa energia para essa porção de matéria, para que ocorra essa transformação e essa porção de matéria fique dessa maneira. Tudo bem? Então, toda transformação material envolve uma variação de energia. E aí, nesses exemplos, a gente pode notar que essa variação de energia, ela veio do calor. Mas, afinal, o que é energia, né? A gente pode definir, pessoal, essa energia como a propriedade que um sistema possui de realizar trabalho. E você olha para essa definição e você pensa, não tem nada a ver com o que a gente acabou de ver de exemplo aqui, não é? Que sentido faz, né? O calor para o aquecimento de uma carne vermelha e que leva ao preparo dessa carne vermelha com a realização de trabalho. Bom, pessoal, a princípio essa definição não faz sentido, mas vocês vão ver que faz, tá? Para isso, vocês precisam recorrer a esse conceito aqui. Afinal, o que é o trabalho? O trabalho é uma grandeza da física que representa a força vezes o deslocamento de algum corpo. Então, por exemplo, se eu movo uma mesa de uma parede de uma sala para outra parede da sala, eu fiz com que essa mesa se deslocasse, não é verdade? De um ponto para o outro. A gente tem um deslocamento aí desse corpo. Mas para que essa mesa saísse de um ponto, de uma parede para outra parede, o que eu tive que aplicar sobre esse corpo? Eu tive que aplicar força. Se eu não aplicasse força, esse corpo não sairia do lugar. Então, só a partir do momento que eu apliquei força, é que a gente pode observar que ocorre esse deslocamento. Então, trabalho é força aplicada vezes esse deslocamento. Ou seja, para essa mesa sair de uma parede e ir para outra, eu apliquei trabalho sobre essa mesa. Tudo bem? Então, trabalho é uma grandeza da física que está associado a qualquer tipo de movimento. Tudo bem? Então, quando você faz um movimento de chutar uma bola com a sua perna ou de levantar um copo com o seu braço, você está realizando o trabalho de alguma maneira. Tudo bem? E esse trabalho só pode ser realizado porque aconteceu uma variação dessa propriedade aqui, energia. Uma variação dessa propriedade energia onde? Nesse caso, nas células que compõem o seu tecido muscular, tudo bem? Se não acontecesse essa variação de energia nas suas células, não aconteceria a realização do trabalho para você chutar uma bola, para você levantar um copo, tudo bem? Então, energia é a propriedade que um sistema possui de realizar trabalho. Ou seja, você só conseguiu movimentar o seu braço para levantar um copo porque as suas células contêm energia para isso. Tudo bem? Então, entendido o que é energia, e aí a relação que a gente tem com o calor, a gente pode ressaltar o seguinte, pessoal, que a descoberta do fogo, por exemplo, permitiu ao homem primitivo se proteger de animais perigosos, preparar artefatos de cerâmica, iluminar um espaço no escuro e melhorar o preparo dos seus alimentos, não é verdade? Então, o fogo é o quê? O fogo é matéria, o fogo é energia, o que é o fogo? O fogo, pessoal, nada mais é que essa propriedade, energia, na forma de luz e calor. Então, quando a gente observa uma chama, a gente está observando essa manifestação dessa propriedade, energia, na forma de luz, que é o que a gente enxerga, né? Que é a chama, e calor, que é o que a gente sente. Tudo bem? Então, pessoal, energia é a propriedade que o sistema possui de realizar trabalho.
Essa energia ela é contida por sistemas, né? E pode se manifestar, por exemplo, na forma de luz e calor. E aí você pergunta, beleza, eu entendi por que, né, as células do meu tecido muscular contêm energia que permite eu realizar trabalho. Mas e o calor? O calor, a gente está vendo aí que é uma forma de energia. Tem como transformar calor em trabalho? Tem como transformar calor em trabalho, tá? Por exemplo, quando a gente dirige um automóvel, a gente só pode fazer o automóvel se deslocar, por quê? Porque o motor está em movimento e o motor nada mais é, né, que um conjunto mecânico que é alimentado por combustível e queima esse combustível. Tudo bem? Essa queima de combustível gera justamente calor. E o motor aproveita esse calor gerado por meio de um ciclo termodinâmico para gerar trabalho, ou seja, para gerar movimento. É a partir dessa transformação da queima do combustível que aquele conjunto mecânico entra em movimento, ou seja, gera trabalho, e com isso o motor entra em movimento e com ele o automóvel entra em movimento, tudo bem? Ou seja, independente da forma que a energia se manifesta, a gente tem como aproveitar essa energia na forma de trabalho. Beleza, pessoal? Então, né? Mas afinal, né? Como a gente pode resumir o que a gente exemplificou para o caso do ser humano? Recapitulando, como a energia é uma propriedade de um sistema de realizar trabalho, a gente pode entender esse conceito de energia num ser humano. A gente viu, nesse último exemplo do automóvel, que o calor é uma forma de energia que permite realizar trabalho no motor de um automóvel. Mas e no ser humano? Qual que é a forma de energia que se manifesta, por exemplo, nas nossas células? Essa forma de energia é a energia potencial química, tudo bem? Essa energia potencial química está presente nos alimentos e pode ser aproveitada pelo organismo justamente para gerar trabalho, como a gente acabou de falar, por meio do movimento do corpo. Ou seja, as células do músculo, as células do tecido muscular, né? Elas aproveitam essa energia potencial química, principalmente, claro, da glicose, e transforma essa energia potencial química em trabalho. Beleza, pessoal? Então, entendido o que é matéria, o que é transformação material e o que é energia, a gente agora vai aprofundar essa nossa conversa sobre esses princípios de matéria e energia, falando agora um pouco mais sobre as transformações de materiais, tá? Sobre a classificação das transformações de materiais. Como eu falei, é importante ter em mente que todas as transformações da matéria envolvem uma variação de energia. Como eu dei de exemplo, né? Para o fogo de artifício a gente teve uma queima, para transformar água em vapor a gente teve o aquecimento, e também, por exemplo, quando um pedaço de madeira é queimado para fazer uma fogueira, a transformação da madeira em cinzas, com liberação de energia na forma de calor e luz. Como é que a gente observou a transformação da matéria? A madeira virou cinza. E qual que é a variação de energia envolvida? A geração de calor e luz, o fogo. Beleza? Porém, uma vez que essa transformação da madeira em cinzas com liberação de calor e luz acontece, a gente não tem como refazer a madeira a partir das cinzas, não é verdade? E com isso a gente introduz a primeira classificação das transformações materiais. Esse tipo de transformação que não tem como a gente voltar para a situação inicial, a gente chama de transformação irreversível. Recapitulando, a gente tem uma transformação de madeira em cinzas quando a gente queima madeira com liberação de energia, que é o fogo, tudo bem? Tem como a gente refazer a madeira a partir das cinzas, ou seja, a partir da situação final da transformação voltar para a situação inicial? Não tem. Se não tem como a gente voltar para a situação inicial, a gente tem aí uma transformação irreversível, beleza? Então,
esse exemplo ficou claro da gente perceber o que é uma transformação irreversível. Mas existem transformações reversíveis? Claro que tem. As transformações reversíveis são aquelas em que a gente tem como voltar para a situação anterior à transformação. Vamos dar um exemplo? Quando a gente congela a água que está num copo, em um congelador. Se a gente colocar a água de volta numa mesa, né, a temperatura ambiente, aquela água que inicialmente estava no estado líquido e foi para o estado sólido, ou seja, passou por uma transformação, voltou para o estado líquido. Ou seja, depois de passar para a situação final da transformação, a gente teve como reverter a transformação e voltar para o estado inicial. Então, esse tipo de transformação, nesse caso, a solidificação da água, é um tipo de transformação que dá para voltar para o estado inicial, portanto, é uma transformação reversível, beleza? Então, congelamento da água é um tipo de transformação reversível. Transformação irreversível é aquela, como a gente acabou de dizer, que não tem como voltar para o estado inicial, como a queima de um pedaço de madeira, o preparo de um ovo frito, afinal não tem como a gente refazer a gema e a clara a partir do ovo do omelete, né? Então, transformação irreversível, quando o sistema que sofreu a transformação não volta para o estado inicial. E transformação reversível, quando o sistema pode voltar ao estado inicial anterior, né, à transformação. Beleza? Então, primeira classificação que a gente pode dar para transformações. Transformações irreversíveis e transformações reversíveis. E a gente pode extrapolar essa classificação das transformações ainda da seguinte maneira: em transformações químicas e transformações físicas. Tudo bem? As transformações químicas são aquelas em que a gente observa que a composição química da matéria muda. Tudo bem? Exemplos. No caso da madeira queimada, as cinzas não têm a mesma composição da madeira. Não é verdade? Então, a madeira tem uma certa composição. A gente nota aquele formato por causa daquela composição química que a madeira tem. Quando a gente queima a madeira, e a gente obtém, após essa transformação, as cinzas, a composição química das cinzas já não tem mais nada a ver com a composição química da madeira. Ou seja, durante essa transformação, a gente teve uma mudança da composição. Então, se a composição da matéria mudou, a gente tem uma transformação química. Já uma transformação física é aquele tipo de transformação em que a composição da matéria não muda. Então, no exemplo que a gente deu do congelamento da água em um copo, não é porque a gente congelou aquela água que estava dentro do copo em um congelador que aquele gelo que foi formado deixou de ser água. Tudo bem? A composição química, portanto, não muda, certo? Então, nesse tipo de transformação em que a composição química não muda, a gente tem uma transformação física, beleza? Então, na solidificação da água, inicialmente a gente tinha água no estado líquido, depois da solidificação, a gente tem água no estado sólido, ou seja, a composição não mudou, o que mudou foi a forma de apresentação da matéria. Tudo bem? Trata-se então de uma transformação física. Então, a gente tem transformações químicas quando a composição da matéria muda e transformações físicas quando a composição da matéria não muda. Beleza? Então, entendida essa classificação das transformações em transformações reversíveis e irreversíveis, em transformações físicas e transformações químicas, a gente vai afunilar aqui a nossa conversa para falar agora sobre a apresentação da matéria. Tudo bem? Como eu acabei de falar, né? No caso da transformação física, da solidificação da água líquida para água sólida, a única coisa que aconteceu foi uma mudança da apresentação da matéria. Vamos falar sobre isso, tá? Então, na natureza, em qualquer observação que a gente faça, a gente chama uma porção definida de matéria de sistema, beleza? Então, tudo que é objeto de estudo para a gente e que é matéria,
a gente vai chamar de sistema se a gente tiver uma porção definida. Tudo bem? Ou seja, no último exemplo que a gente deu da transformação física, aquela água contida no copo é um sistema que a gente analisou. Beleza? Então, sistema é uma porção definida de matéria. É isso que a gente vai tratar daqui para frente. Então, esses sistemas podem se apresentar de duas maneiras em relação à uniformidade deles. Olha esses dois exemplos. Que eu tenho um copo e nesse copo da esquerda eu tenho água líquida dentro. Nesse copo da direita eu tenho água líquida e óleo. Certo? Qual que é a diferença desses dois sistemas que eu tenho apresentados aqui? A diferença que existe entre eles está em relação à uniformidade deles. E eu classifico os sistemas em relação à uniformidade de duas formas. Sistema homogêneo e sistema heterogêneo. Um sistema homogêneo é aquele que é uniforme em todos os seus pontos. É o caso do copo de água. Se eu coloco esse ponto aqui para enxergar no sistema, o que eu estou enxergando aqui nesse ponto? Só água. Nesse ponto aqui, água. Nesse ponto aqui, água. Então o sistema é homogêneo. Por quê? Porque ele é uniforme em todos os pontos que eu pegar para analisar. Tudo bem? Agora, nesse sistema aqui da direita, o que eu tenho? Tenho um sistema heterogêneo. Porque ele não é uniforme em todos os pontos. Como que eu verifico se ele não é uniforme? Se eu pego para enxergar esse ponto aqui embaixo, o que eu estou enxergando no sistema? Água. Se eu pego para enxergar esse ponto aqui em cima, no sistema, o que eu estou olhando? Óleo. Não estou enxergando nada de água, só óleo. E aqui, só água, nada de óleo. Portanto, esse sistema aqui não é uniforme. Se não é uniforme, é um sistema heterogêneo. Então, resumindo, o sistema homogêneo é um sistema uniforme em todos os seus pontos, como é o exemplo desse copo de água. E o sistema heterogêneo é aquele que não é uniforme em todos os seus pontos, como esse copo de água com óleo. Beleza? Então, como que a gente pode analisar um sistema e dizer se ele é homogêneo ou heterogêneo? Basta a gente enxergar visualmente mesmo. Então, visualmente dá para perceber que esse sistema é uniforme. Por mais que eu não saiba se só tem água aí dentro, eu posso dizer que ele é uniforme. E esse sistema aqui, eu estou olhando que existe uma porção homogênea aqui embaixo que é totalmente diferente dessa porção homogênea que está aqui em cima. Então, esse sistema aqui, ele não é homogêneo. Ele é heterogêneo, porque ele não tem uniformidade, né? Aqui em cima eu tenho uma coisa, aqui embaixo eu tenho outra coisa, né? Uma forma de apresentação da matéria e outra forma. Então, isso aqui é um sistema heterogêneo. Então, finalizando, sistema homogêneo é aquele que é uniforme em todos os seus pontos, e sistema heterogêneo é aquele que não é uniforme em todos os seus pontos. E aí, pessoal, em relação aos sistemas heterogêneos, cada porção homogênea é chamada de fase, certo? Então, nesse último exemplo que a gente olhou, no copo de água com óleo, existe a fase óleo, que é aquela parte de cima do sistema, e existe a fase água, que é a parte de baixo. Então, naquele exemplo de sistema heterogêneo, a gente tem duas fases, tudo bem? E a gente classifica os sistemas em relação ao número de fases de duas formas. A gente pode ter um sistema monofásico quando ele apresentar apenas uma fase, como num exemplo de um copo de água com açúcar dissolvido. Quando você dissolve açúcar em água, você percebe que aquele conteúdo do copo tem uma uniformidade. Não dá para você perceber que tem açúcar se você dissolver bem. Então, é um sistema monofásico porque tem só uma fase, porque o sistema é uniforme em todos os pontos. Já um sistema multifásico é aquele que possui mais de uma fase, como o exemplo de um copo de água com gelo e areia, por exemplo.
Nesse caso, de um copo que contém água, gelo e areia, a gente tem a fase da água líquida que não se mistura com a areia. E a gente ainda tem o gelo nessa mistura, que não um gelo nesse sistema, melhor dizendo, tá? Que não tem nada a ver nem com a água líquida e nem com a areia, não se mistura com nenhum dos dois. Portanto, nesse sistema, né, água com gelo e areia, a gente tem 3 fases: a água líquida, a água sólida, que é o gelo, e a areia. No exemplo anterior, do copo com água e óleo, a gente tinha 2 fases: a fase óleo e a fase água. Esses sistemas monofásicos a gente vai chamando da seguinte forma: o exemplo que a gente viu com 2 fases, água e óleo, a gente chama de sistema bifásico, que são 2 fases. E o sistema que contém água com gelo e areia, né, a gente acabou de dizer que tem 3 fases, a gente chama então de sistema trifásico, beleza? Mas, pessoal, é importante a gente abrir um parênteses, que é um detalhe importantíssimo nas nossas análises dos sistemas químicos, tá? É importante não confundir as fases de um sistema com os componentes. Então vamos olhar para esse exemplo aqui. Tem um recipiente que tem gelo, água salgada e sal não dissolvido aqui no fundo. Beleza. Pergunta: quantas fases tem esse sistema e quantos componentes tem esse sistema? Pessoal, esse sistema aqui tem 3 fases, não é verdade? Tem a fase gelo, né, que é água sólida. Tem a fase da água salgada, a gente está observando que é uma coisa uniforme na parte da água salgada. E tem o sal que não dissolveu aqui no fundo do recipiente, que é outra fase. Então, a gente tem 3 fases nesse sistema: água salgada, gelo e sal não dissolvido. Mas quantos componentes a gente tem? A gente tem só 2 componentes, que são quais? O sal, que está dissolvido na água, e o que não está dissolvido, e a água. Porque a água líquida e o gelo não deixam de ser água. Portanto, a gente tem aqui um sistema que tem 3 fases e 2 componentes. Portanto, nunca confundir as fases do sistema com os componentes do sistema. Beleza, pessoal? Então, entendido o que é fase, o que é um sistema monofásico, o que é um sistema multifásico, a diferença entre fases e componentes, a gente também pode agora classificar a matéria de acordo com a quantidade de componentes em um sistema. De 2 formas. A gente pode ter uma substância pura quando temos apenas um componente no sistema. É o caso, por exemplo, de um sistema composto de água líquida pura em um copo. Vejam bem, eu falei água líquida pura. Se eu colocar água mineral em um copo, eu tenho uma substância pura naquele sistema? Não tenho. Por quê? Porque a água mineral, ela contém água e vários minerais dissolvidos naquela água. Se você olha no rótulo, você vê que tem potássio, tem cloro, tem fósforo, tem flúor. Então, tem mais de um componente na água mineral. Tudo bem? Se a gente tiver um recipiente que tem só água líquida pura, aí sim a gente tem a substância pura. Se a gente tiver num sistema mais de um componente, então a gente chama esse sistema de mistura. Beleza? É o caso, por exemplo, de um sistema composto de água líquida com sal dissolvido num copo. Então, a gente tem um copo, recipiente, coloca água líquida e dissolve sal ali dentro. A gente observa um sistema que tem 2 componentes, porque tem a água e tem o sal. Veja bem que a gente tem aí um sistema com 2 componentes, portanto, uma mistura, mas isso não tem nada a ver com a quantidade de fases do sistema. Por isso que eu acabei de dizer para a gente não confundir fases com componentes. Porque nesse sistema, água com sal dissolvido, quantas fases a gente tem? Uma fase só. Porque se a gente dissolve bem, a gente percebe que se você não souber que tem sal ali dentro,
você não vai conseguir discernir só enxergando. Então, água com sal dissolvido é um sistema que tem uma fase só e tem 2 componentes. Por ter 2 componentes, a gente chama de mistura. Beleza? Então, a gente classifica a matéria em relação à quantidade de componentes de um sistema em substância pura, se a gente tiver só um componente no sistema, e mistura, se a gente tiver mais de um componente no sistema. Beleza, pessoal? Então, entendido isso, tá? Vamos pegar esse gancho do exemplo da mistura de sal dissolvido em água para falar da classificação das misturas, tudo bem? Então, no exemplo anterior, nós não conseguimos diferenciar somente enxergando que existe sal dissolvido na água. Logo, a gente tem aí uma mistura composta de uma única fase. E aí a gente classifica essa mistura como mistura homogênea, beleza? Então, uma mistura homogênea, como é esse exemplo de água com sal dissolvido, é aquela em que a gente tem uma única fase no sistema. Outro exemplo é água com açúcar dissolvido, né? A gente tem uma fase só. Então, uma mistura que tem uma fase só, uma mistura homogênea, que a gente também chama de solução, beleza? Então, água com sal dissolvido dentro é uma solução. Água com açúcar dissolvido dentro é uma solução. Já as misturas que tem mais de uma fase, a gente chama de misturas heterogêneas, né? Como, por exemplo, uma mistura de vinagre e gelo. A gente tem mais de um componente, portanto, é uma mistura, e a gente tem mais de uma fase, portanto, heterogênea. Beleza, pessoal? Então, entendi dessa classificação de misturas, a gente pode resumir tudo que a gente viu da seguinte forma. A gente tem a matéria que pode se apresentar como um sistema homogêneo, se só tem uma fase, ou um sistema heterogêneo, se tiver mais de uma fase. Um sistema homogêneo pode ser uma substância pura, se tiver só um componente, ou uma mistura homogênea ou solução, se tiver mais de um componente. Já um sistema heterogêneo, ele pode ser uma substância pura se a gente tiver só um componente em mais de uma forma. Por exemplo, um sistema que a gente tem água líquida e gelo, pura, tá? Água pura e gelo. O que a gente tem ali? Um componente só. Quantas fases a gente tem? 2 fases. Portanto, a gente tem um sistema heterogêneo de uma substância pura. Mas a gente pode ter também um sistema heterogêneo com mais de um componente. Nesse caso, a gente vai ter uma mistura heterogênea. Beleza? Então, esse diagrama sintetiza, resume o que a gente viu em relação à classificação dos sistemas sobre a forma de apresentação da matéria. Beleza, pessoal? Então, eu vou passar exercício para vocês sobre essa parte, para que vocês possam praticar. E, na verdade, enquanto vocês estão assistindo esse vídeo, já está disponível para que vocês possam praticar bem essa questão dessas definições de matéria, transformações da matéria, energia e classificação dos sistemas. Tá bom? Tá. Entendido isso, o que a gente tem para falar também em relação a princípios de matéria e energia é sobre as leis ponderais da química, tá? O que são essas leis ponderais? Esse ponderal significa alguma coisa que tem a ver com peso, beleza? Então, leis ponderais significa que são leis que estão relacionadas, na verdade, às massas da matéria nas transformações, beleza? Então, essas leis ponderais, elas foram estabelecidas a partir de observações que naturalistas fizeram, né, durante o princípio do desenvolvimento da química, lá nos séculos 17 e 18. Um deles foi esse cara aqui, o Lavoisier, que propôs uma lei a partir das observações que ele fez, que a gente vai ver agora. Essa é a lei de Lavoisier. Ele fez várias observações e em todas as observações ele chegou a uma mesma conclusão. E essa conclusão é a seguinte: no interior de um recipiente fechado, certo? Num sistema fechado, a massa total não varia
quaisquer que sejam as transformações que venham a acontecer. Beleza? No interior de um recipiente fechado, a massa total não varia, qualquer que seja a transformação que venha a acontecer naquele sistema. Beleza? A gente chama essa lei também de lei da conservação das massas, justamente por isso. Beleza? Ou seja, qualquer que seja a transformação que aconteça no sistema fechado, a massa é conservada. Tá? Alguém pode achar essa descrição da lei muito rebuscada, né? Muito confusa de entender. Então, quando a gente olha agora para essa forma mais popular que ela é conhecida, todo mundo vai reconhecer. Em outras palavras, o que o Lavoisier quis dizer é que num sistema fechado nada se perde, nem nada se cria, que acontece apenas uma transformação da matéria. Beleza? Nada se perde, nada se cria, a matéria apenas se transforma. Então, como que a gente pode enxergar exemplos dessa lei de Lavoisier? Vamos considerar 2 exemplos aqui, pessoal. O primeiro, a gente acabou até dando ao longo dessa nossa conversa, é o de congelamento de água líquida. Vamos supor que a gente tem um recipiente que tem 300 gramas de água líquida dentro. A gente coloca esse recipiente dentro de um congelador e tira 12 horas depois. Qual que é a massa que a gente espera pesar na balança do conteúdo que está dentro daquele recipiente? A gente espera enxergar na balança 300 gramas de gelo. Por quê? Porque nem entrou água dentro do recipiente e nem saiu água dentro do recipiente. A gente tem um sistema fechado. A única coisa que aconteceu foi uma transformação da matéria, que era água líquida, passou a ser água sólida. Se a gente só teve uma transformação da matéria num sistema fechado, então a massa total não varia. Beleza, pessoal? Então, se a massa não varia, se a gente tinha 300 gramas antes da transformação, depois da transformação tem que ter 300 gramas. Beleza? Outro exemplo. A gente pegou, né, um ovo, certo? Um ovo cru, abriu o ovo, pesou e viu que ele tem 60 gramas. E colocou ele numa panela fechada para a gente fritar aquele ovo. Quanto que a gente espera ter de ovo frito, né? Quando a gente tirar, após o aquecimento, né, o conteúdo daquela panela fechada? 60 gramas também. Beleza? Porque o que aconteceu? Só uma transformação da matéria num sistema fechado. Então a massa total não muda. Beleza? Isso é a lei de Lavoisier. A massa de um sistema fechado não vai mudar, independente da transformação que acontecer ali dentro. Tá bom? Então vamos ver um exemplo para a gente enxergar como que isso pode ser útil, essa observação da lei da conservação das massas. Então, pessoal, considere um recipiente fechado, tá? Que contém 3 gramas de carvão. Carvão, entenda-se a substância carbono, tá? E dentro desse recipiente estão 8 gramas de gás oxigênio. Beleza? Então a gente tem um recipiente fechado. Nesse recipiente fechado tem 3 gramas de carbono e 8 gramas de gás oxigênio. Após a gente submeter o conteúdo do recipiente ao aquecimento, né, a gente observa a queima do carvão. Né? Então, se a gente aquece o carvão e a gente tem gás oxigênio perto, vai acontecer a queima. Né? Após um tempo, todo o carvão é consumido junto com todo o oxigênio. O que há, então, é somente gás carbônico. Né? Ou seja, carvão desapareceu, todo o gás oxigênio foi sumido, a única coisa que sobrou naquele recipiente é gás carbônico. Pergunta: quanto gás carbônico há dentro desse recipiente? Como que a gente pode saber isso? A primeira coisa que a gente faz é analisar qual é a possível transformação que aconteceu ali dentro. A transformação a gente tinha carbono junto com gás oxigênio. Aconteceu uma queima, isso levou a uma transformação de toda a matéria para gás carbônico. Certo?
que a gente observa nesse sistema inicialmente? No começo só tinha carbono e gás oxigênio. 3 gramas de carbono e 8 gramas de gás oxigênio. Ou seja, quanto que a gente tinha no começo de massa no sistema? Se a gente tem 3 gramas de carbono e 8 gramas de oxigênio, no início a gente tinha 3 gramas mais 8 gramas de massa. Ou seja, a gente tinha 11 gramas de massa na situação inicial do sistema. Pela lei de Lavoisier, a massa não vai mudar. Então, se no final só tem gás carbônico, no final a massa tem que ser igual à massa do sistema no começo. Então, se no começo tinha 11 gramas, no final vai ter 11 gramas. Beleza? Ou seja, a massa de gás carbônico dentro do recipiente após a transformação é de 11 gramas. Beleza, pessoal? Recapitulando, a gente tem um sistema que tinha carbono e gás e oxigênio. E aí esse sistema foi submetido a uma transformação. Após essa transformação, a gente só nota gás carbônico dentro do sistema. Então, se a gente tinha 3 gramas de carbono e 8 gramas de oxigênio no início, o sistema no início tinha 11 gramas. Pela lei de Lavoisier, a massa do sistema não vai mudar. Então, se no início tinha 11 gramas, no final o sistema vai ter 11 gramas também. Ou seja, no final nós temos 11 gramas de gás carbônico, já que no final só tinha gás carbônico. Então, a resposta para esse problema é há 11 gramas de gás carbônico dentro do recipiente. Qual que é o fundamento para a gente responder isso? A lei de Lavoisier. Beleza, pessoal? Então, essa é a lei da conservação das massas, tá? É um dos fundamentos que a gente tem para o nosso estudo de química daqui para frente, tá certo? Outra lei ponderal proposta também naquele tempo foi a lei de Proust, tudo bem? O que é a lei de Proust? A lei de Proust fala que uma substância composta é formada por substâncias mais simples que estão unidas sempre na mesma proporção em massa. Por isso, ela também é chamada de lei das proporções constantes. E aí, novamente, quando a gente olha para a definição, não significa muita coisa se a gente não tem uma experiência com isso, né? Mas vamos dar um exemplo que vocês vão entender exatamente o que essa lei de Proust está falando. Então, vamos considerar o mesmo exemplo da queima de carvão em um recipiente contendo gás oxigênio. Em um primeiro experimento, 3 gramas de carvão se unem a 8 gramas de gás oxigênio, formando 11 gramas de gás carbônico, como a gente viu, né, no exemplo anterior. 3 gramas de carvão mais 8 gramas de oxigênio dá 11 gramas de gás carbônico. Então, sabendo disso, quantos gramas de carvão devem ser consumidos por completo para produzir 22 gramas de gás carbônico? Essa é a pergunta, né? Então, no primeiro experimento, a gente já sabe que 3 gramas de carvão mais 8 gramas de oxigênio dá 11 gramas de gás carbônico. Agora, eu quero saber quanto carvão eu tenho que usar para queimar por completo para produzir 22 gramas de gás carbônico. Eu posso responder isso usando a lei de Proust. Como? Então, a lei de Proust diz que uma substância composta é formada por substâncias mais simples, sempre na mesma proporção. Então, o gás carbônico é uma substância composta. Por quê? Porque é uma substância que contém átomos de carbono, a gente vai já introduzir esse conceito de átomos, tá? E átomos de oxigênio. E o carbono é uma substância simples porque só contém átomos de carbono, e o gás oxigênio é uma substância simples porque só contém átomos de oxigênio. Beleza? Então a gente tem duas substâncias simples se unindo para formar uma composta, certo? Significa que nessa situação eu posso aplicar a lei de Proust. Então, se eu posso aplicar a lei de Proust, eu sei que o gás carbônico vai ser formado a partir de carbono e gás oxigênio sempre na mesma proporção. Então, o que quer dizer ser formado sempre na mesma proporção? Vejam só, o primeiro experimento,
3 gramas de carbono mais 8 gramas de oxigênio deu 11 gramas de gás carbônico, sendo que não sobrou nada nem de carbono nem oxigênio, só tem gás carbônico. Se eu preciso agora de 22 gramas de gás carbônico, quanto que eu preciso aqui, pessoal? Eu preciso de 22 para 11 do dobro, certo? Do dobro de massa de gás carbônico, né? Então, como pela lei de Proust, uma substância composta é formada por outras substâncias simples unidas na mesma proporção, se eu precisar do dobro da substância composta, eu vou precisar do dobro de cada substância simples, pessoal. É isso. Precisar do dobro de gás oxigênio e do dobro de carbono, certo? Ou seja, para formar 22 gramas de gás carbônico, que é o dobro de 11 gramas, né? Preciso do dobro de gás oxigênio, ou seja, 8 vezes 2 dá 16, né? E preciso do dobro de carbono. 3 vezes 2 dá 6, beleza? Ou seja, são necessários 6 gramas de carvão para produzir 22 gramas de gás oxigênio. Então tá aqui a resposta dessa pergunta. Quantos gramas de carvão são consumidos por completo para produzir 22 gramas de gás oxigênio? 6 gramas. Com base em que a gente respondeu isso? Com base na lei de Proust, que uma substância composta é formada por substâncias simples, sempre na mesma proporção. Se a proporção se mantém e eu preciso do dobro da substância composta, eu tenho que usar o dobro das demais substâncias simples. Beleza, pessoal? É isso que quer dizer a lei de Proust. Por isso significa a lei das proporções constantes. Tá bom, pessoal? E aí, finalmente, vamos falar agora da teoria atômica de Dalton. Por quê? Essas leis ponderais da química, a lei da conservação das massas, a lei das proporções constantes, no século XVIII, levaram a esses naturalistas proporem uma hipótese, ou melhor dizendo, uma teoria, né, que explicasse, afinal, do que é feita a matéria. A gente já nessa conversa aqui definiu o que é matéria, definiu o que é transformação e tal, mas afinal, do que é feita a matéria? Então, o primeiro cara que sistematizou hipóteses para explicar do que é feita a matéria foi Thomas Dalton, no século XVIII. Ele propôs uma hipótese sobre a constituição da matéria com base nas leis ponderais, ou seja, a partir das leis da conservação de massas e das proporções constantes. E quais foram essas hipóteses que ele levantou para explicar do que é feita a matéria? Então, primeiro, a matéria é composta por átomos, que são partículas indivisíveis. O nome átomo vem do grego, que significa indivisível. Ou seja, para Thomas Dalton, tudo que era matéria era, no fundo, composto por partículas indivisíveis, partículas maciças indivisíveis, esferas, né, indivisíveis. Então, pessoal, vamos supor que a gente tem aqui uma porção de ferro, certo? Então, por essa teoria de Dalton, a gente tem como dividir essa porção de ferro pela metade e depois dividir cada porção e dividindo, até que chega um ponto que não dá mais para dividir aquela porção de matéria. Aquela porção de matéria que não dá mais para dividir é a partícula fundamental da qual aquela porção de matéria é feita. Tudo bem? Então essa partícula fundamental, indivisível, foi chamada de átomo, beleza? Então, não só aquela barra de ferro, aquela porção de ferro, ou como também o ar, como a água, como a madeira, tudo seria composto por partículas fundamentais indivisíveis, os átomos, tudo bem?
Então essa foi a primeira hipótese. Segunda hipótese. Certos átomos possuem massa, tamanho e propriedades idênticas. E a gente pode agrupar esses átomos chamando esse grupo de elemento químico. Então, é intuitivo pensar para a gente que, por mais que a matéria seja toda composta de uma partícula fundamental chamada de átomos, existem partículas diferentes dessas. Existem tipos diferentes dessa partícula fundamental. Ou seja, as partículas que compõem a substância água não necessariamente são iguais às partículas que compõem justamente a barra de ferro, que a gente deu de exemplo ainda agora. E esse pensamento intuitivo está certo. De fato, o tamanho dessas partículas fundamentais é diferente. O tamanho das partículas que constituem a substância água é diferente do tamanho das partículas que constituem a substância ferro. Logo, a gente tinha átomos que tinham massa, tamanho e propriedade diferente de substância para outras. Mas, no fundo, depois de a gente ir descobrindo esses átomos e o tamanho desses átomos, a gente percebia que existiam átomos que tinham massa, tamanho e propriedades iguais. Então, esses átomos que possuem massa, tamanho e propriedades iguais, eles são agrupados e chamados, né, de um tipo de átomo. Esse, entre aspas, tipo de átomo, a gente chama de elemento químico. Então, a água, ela é composta dos seguintes tipos de átomos: hidrogênio e oxigênio. O átomo de hidrogênio tem um tal tamanho, o átomo de oxigênio tem um outro tal tamanho. Então, esses átomos que têm o tal tamanho do hidrogênio pertencem ao grupo, né, elemento químico hidrogênio. E o oxigênio, né, o átomo maior, né, tem um tal tamanho, e todos os átomos que tinham aquele tal tamanho pertenciam ao grupo, né, elemento químico oxigênio. Beleza? Então, segundo a hipótese proposta por Dalton, certos átomos possuem massa, tamanho e propriedades idênticas, e eles são agrupados em elementos químicos. E a partir daí foram sendo descobertos os elementos químicos, né? Já no século XVIII já se conhecia o hidrogênio, o carbono, o oxigênio, o nitrogênio. Todos esses elementos químicos são, na verdade, né, um agrupamento de átomos que têm massa, tamanho e propriedades idênticas. Beleza? Então, quando a gente diz o átomo de hidrogênio, a gente está especificando que é um átomo de um grupo que tem tal massa, tal tamanho e tais propriedades. Um átomo diferente de um átomo de oxigênio, que é um átomo que pertence a outro grupo de átomos com massa, tamanho e tal propriedade. Beleza, pessoal? Então, isso é elemento químico, que veio junto, né, com essa teoria atômica de Dalton. Além disso, ele também propôs que as substâncias nada mais são que combinações de átomos. Então, como eu acabei de falar, a água, uma substância, nada mais é do que uma combinação de átomos. Quais átomos? Nesse caso, átomos do elemento químico oxigênio e átomos do elemento químico hidrogênio. Beleza? E, finalmente, uma transformação química nada mais é que um rearranjo de átomos. Beleza? Portanto, né, como a matéria ela nem se cria, nem se destrói, os átomos, para Dalton, nem são criados, nem são destruídos. Então, uma transformação química não seria uma criação nem destruição de átomos, mas somente um rearranjo de átomos. Beleza, pessoal? Então, entendido isso, né, essas hipóteses de Dalton para explicar do que a matéria é feita, o que é átomo, o que é elemento químico, por que naquela lei ponderal da lei de Proust a gente considerou que o carbono e gás oxigênio são substâncias simples e o gás carbônico é uma substância composta? Então, substância simples é aquela que é formada por átomos do mesmo elemento, como é o caso do carbono. A substância carvão, né, carbono, só tem átomos do elemento químico carbono. E a substância
oxigênio, só contém átomos do elemento químico oxigênio. No caso do carbono, a gente só tem átomos de carbono, né, formando aquela porção de matéria. Já no caso do gás oxigênio, a gente tem grupos, né, de átomos de gás oxigênio. Desculpa, a gente tem grupos de átomos do elemento oxigênio que compõem aquela porção de matéria. Esses grupos de átomos do elemento oxigênio, eles sempre estão em pares, né? Nesse caso, gás oxigênio, sempre em pares de 2 átomos de oxigênio, beleza? O ferro, por outro lado, assim como o carbono, é composto por átomos do elemento químico ferro que se juntam naquela partícula, naquela porção de matéria, tudo bem? Então, qual que é a diferença entre esses caras aqui? A única diferença entre eles é que no gás oxigênio a gente tem pares de átomos de oxigênio, né? Independente de a gente ter mais de um átomo, nesse caso, né, a gente tem um par de átomos de oxigênio, a gente tem átomos do mesmo elemento. Então, se a gente tem átomos do mesmo elemento, a gente tem uma substância simples. Beleza? Então, substância simples é aquela formada por átomos do mesmo elemento. E substância composta é aquela substância formada por átomos de elementos diferentes, como é o caso do gás carbônico, que é formado por átomos de carbono e um par de oxigênio, e a água, que é formada por átomos de oxigênio e um par de átomos de hidrogênio. Beleza, pessoal? Assim, essa transformação que a gente mostrou antes, né, para representar a lei de Lavoisier e a lei de Proust, ela pode ser representada dessa forma. A gente não falou que era carbono mais gás oxigênio formando gás carbônico? Então, carbono, que a gente representa com o símbolo do elemento químico carbono C, mais gás oxigênio, que a gente representa com o símbolo do elemento químico oxigênio, né? Só que com esse número 2 para representar que são 2 átomos de oxigênio formando o gás carbônico. Esses caras com esse mais, né, significa que eles se juntam. Essa seta representa a transformação para formar essa substância, o gás carbônico, né, que a gente representa com CO2, porque significa que contém um átomo do elemento carbono e 2 átomos do elemento oxigênio. Beleza? Então, carbono mais gás oxigênio, nessa transformação forma gás carbônico. C mais O2 forma CO2. Beleza, pessoal? Então, por que a gente pôde aplicar a lei de Proust nesse exemplo? Porque 2 substâncias simples, carbono e gás oxigênio, estavam formando a substância composta, gás carbônico. Beleza, pessoal? Então, entendido o que é substância simples e o que é substância composta, vamos abrir um parênteses para falar que esses grupos de átomos que compõem a substância são chamados de moléculas, tá? Então, no exemplo do CO2, gás carbônico, o que a gente tem aqui? Um grupo de átomos. Então, esse grupo de átomos é uma molécula. Uma molécula de gás carbônico que contém 2 átomos de oxigênio e 1 de carbono. Outro exemplo. No caso da substância água, H2O, né? A gente tem um grupo de átomos, compõe uma molécula de água, que contém 2 átomos de hidrogênio, e 1 átomo de oxigênio. E finalmente, para exemplificar moléculas, nessa substância aqui, NaCl, a gente tem uma molécula de cloreto de sódio, que contém, né, 1 átomo de sódio, que é o Na, e 1 átomo de Cl, né, que é o cloro, certo? Então, pessoal, finalmente a gente conseguiu entender o que são substâncias simples, o que são substâncias compostas e o que são moléculas, não é verdade? Então, nesse caso aqui, só para abrir esse último parênteses, a gente deu o exemplo da molécula de cloreto de sódio, né? NaCl, né? Tava bem intuitivo para a gente enxergar que carbono
composto por átomos do elemento carbono, a gente representava com o símbolo C, né? Afinal, C é inicial de carbono, então estava fácil de perceber. Ferro, a mesma coisa, né? Símbolo ferro do elemento, né? Fe, dá para perceber também. E o gás oxigênio, o símbolo do elemento químico O, né? Também é fácil de perceber. O mesmo para o hidrogênio, né? O hidrogênio aqui o hidrogênio aqui da água, né? Que a gente tem 2 átomos de hidrogênio, o símbolo do elemento é H, né? É uma inicial. Agora, nesse caso aqui do sódio, é uma molécula de cloreto de sódio, né? Então, a gente tem um átomo de Na, esse Na é o sódio. Mas Na, né, não tem nada a ver com a inicial do sódio, né? Porra, Na não era para ser SO, né? Já que são as iniciais do sódio. Então, pessoal, nos elementos químicos, o símbolo do elemento químico, ele não está relacionado ao nome que a gente tem na nossa língua, tá? À medida que os elementos químicos foram sendo descobertos, os símbolos dos elementos químicos foram associados às iniciais do nome do elemento em latim, que era a língua universal naquele tempo, né, no século XVIII. Então, o sódio tem esse símbolo Na, porque sódio, né, em latim seria nadium, tudo bem? Então, por isso que é Na. E aí, como que você faz então para saber a relação entre o símbolo do elemento químico e o elemento químico, o nome dele? Você vai consultar a tabela periódica, beleza? Na tabela periódica, se você precisar saber qual que é o símbolo que eu uso para representar o sódio, você vai lá e procura e vai enxergar o Na. Você já sabe que aquele cara lá é o sódio, beleza? E vice-versa, tá bom? Então, só é feita essa observação. A gente resume tudo o que a gente viu hoje, né? A gente viu os princípios de matéria e energia, e entendeu o que é matéria, o que são transformações da matéria, o que é energia, como a matéria, as formas, né, que a gente nota de apresentação da energia, né? Que a energia é a propriedade do sistema de realizar trabalho. Isso se estende tanto para o fogo, né, quanto para a energia potencial química no nosso organismo. A gente viu as formas de apresentação da matéria, não é verdade? A classificação das transformações em transformações reversíveis e irreversíveis, químicas e físicas, que a matéria pode ser um sistema homogêneo ou heterogêneo, um sistema monofásico ou multifásico, pode ser uma substância simples, uma substância pura ou uma mistura, que uma mistura pode ser homogênea ou heterogênea, né? Se for uma mistura homogênea, a gente tem uma solução. E a gente viu finalmente, né, as leis ponderais da química, a lei de Lavoisier e a lei de Proust, com exemplos. Finalizamos entendendo a teoria atômica de Dalton, né, que ele propôs para explicar, né, do que é constituída a matéria. A gente viu o que são os átomos, o que são as substâncias, né, de acordo com a teoria atômica de Dalton, e a gente viu também o que são elementos químicos, assim como, né, o que são as substâncias simples e compostas e o que são as moléculas. Tudo bem, pessoal? Então, vou estar disponibilizando a lista de exercício para vocês, e qualquer dúvida que tiverem, podem chegar e falar comigo durante essa semana, e na sexta-feira eu também vou estar disponível para vocês, para que vocês possam tirar dúvidas, e a gente vai dar continuidade nos nossos trabalhos em sala de aula, tá bom? É isso, pessoal, mando um abraço, tenham todos um ótimo proveito nesses estudos. Até mais!